esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vamos somar a palavra de Deus em João 8, do 21 ao 30. João 8, capítulo 8, versículo do 21 ao 30. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. E Jesus respondeu: Exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito. Mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O grupo de oração é uma fonte de graça. A gente vê aqui que Jesus, Deus caminhou no meio daquele povo, e aquele povo não entendeu, não compreendeu ou se endureceu de tal forma que não quis acreditar no Cristo. E quando a gente deixa de acreditar no Cristo, só quem perde é nós. Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada, e Deus sem nós é Deus, continua sendo Deus. Então nós precisamos pedir a graça, e por isso a todo esse momento, o texto da Virgem Maria, em que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, clama a graça de Nossa Senhora, para que a gente possa adquirir uma fé que nos coloque na presença de Deus. Porque é um desafio nós estar na presença de Deus. Nós podemos até nos reunir, nós podemos até nos aglomerar como pessoas, nós podemos até pronunciar a oração, o cântico, a pregação. Mas Deus, Ele quer muito mais. Ele quer uma entrega total de cada um de nós. Ele não quer nós distraídos a tal ponto de que as palavras que nós ouvimos, suas palavras, e que o que nós rezamos e o que nós cantamos e oramos, Ele quer que isso se torne vida em nossa vida. E como a gente vai viver isso? Somente com a graça do Espírito Santo. A gente vê que foi o Espírito Santo que agiu desde o Gênesis ao Apocalipse. E o próprio Cristo diz que não se prevaleceu do seu ser Deus, mas que foi unicamente ungido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito e fez toda a obra que o Pai lhe confiou pela unção do Espírito. E ele disse: eu vou para que ele venha. Então, esse Espírito que operou, Jesus disse: eu vou e mandarei o Paráclito, o Espírito Santo. E aí acontece lá em Atos 2, quando os apóstolos são reunidos no cenáculo. Então nós também estamos
vivendo de certa forma esse tempo em que a indiferença à presença de Deus é grande, seja na Santa Missa, seja no terço, seja no grupo de oração. A gente anda muito nas comunidades e quantas pessoas tem, às vezes numa comunidade, como Baraúnas, né, como tantas outras comunidades, mas que um pequeno rebanho, uma pequena porção se faz presente nesses momentos. Seja o grupo, seja a missa, porque até na Santa Missa o povo é muito pouco, porque o povo está entretido, né, e muitas vezes entrelaçado pelas coisas do inimigo, do mundo, as coisas da vida presente, e vai perdendo tempo, perdendo o essencial e, consequentemente, perdendo a graça. E a gente sabe quando a gente perde a graça, a ausência da graça fica somente a desgraça. Né? Quando diz assim, uma pessoa, foi uma desgraça que aconteceu. Desgraça é a ausência da graça. E nós queremos ser cheios da graça de Deus. E para ser cheios da graça de Deus, Jesus veio como caminho, como verdade e como vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pronto. Então Jesus é o caminho. Não precisa perguntarmos mais nada. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então não vamos buscar outro caminho. Não vamos buscar outra verdade. É Ele que é a verdade. Não vamos buscar outra vida. Ah, vem aqui que você será feliz. Vem aqui que você vai ter vida. Vem aqui que é assim, assim. Não. Jesus é a vida. E o bom de tudo, meus irmãos, é que Deus não cobra. Deus não cobra. Você não paga para ir adorar Jesus. Você não paga para receber Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Você não paga. Você não paga para vir aqui estar na presença de Deus. Pelo contrário, você ganha, nós ganhamos. Então Jesus se dá gratuitamente. Então desconfie aquelas propostas que a gente escuta no mundo, dizendo assim, vem aqui que eu resolvo todo o seu problema. Eu. Veja a prepotência. Quem és tu, ó criatura mortal, que hoje está respirando, amanhã não está mais? Que hoje é carne, amanhã é pó. Quem és tu para resolver nada? É Deus. E muitas vezes as pessoas querem tomar o lugar de Deus, mas movido por quem? Sem medo de dizer, movido pelo espírito maligno e movido pela ganância de ter e enriquecer através, muitas vezes, do desespero dos outros, porque muitas vezes as pessoas com desespero estão passando por um problema de saúde, estão passando dificuldade com o filho no alcoolismo, na droga, e aquele desespero é tão grande que os charlatões se aproximam e vêm com as suas falsas promessas, né? O imediatismo, vem aqui que eu resolvo, né? Do dia para a noite, eu resolvo. E aí as pessoas muitas vezes caem nisso aí. Por quê? Porque não quer acreditar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí depois você vai pagar. Pagar o quê? Paga, gasta seu dinheiro, que já não tem. Paga porque aquela pessoa fica mais contaminada e mais perturbada. Não se resolve, porque Jesus mesmo disse que Satanás não vai lutar contra ele. Então não pense que Satanás vai expulsar um diabo, que ele não vai não, ele vai chamar mais. Então nós devemos confiar em Jesus, confiar na palavra de Deus. Então veja tantas pessoas que poderiam estar aqui. Tantas pessoas que muitas vezes estão nessa situação da qual citei aqui, buscando solução naquele que diz, eu faço, eu resolvo. Eu acho que vocês já ouviram algumas propagandas aí nas rádios, que a pessoa dizia assim, a propaganda, venha que eu resolvo. Né?
Se você está separado, eu faço o marido voltar, eu faço se unir, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. E aí a gente vai ver na palavra de Deus que Jesus diz o seguinte: receber de graça, foi isso que ele disse à igreja. A igreja, receber de graça dai. Então, o dom de Deus é de graça. Se a pessoa tem um dom de orar pelo outro, ore. Se a pessoa tem um dom, um carisma de orar por cura e libertação, que ore, e assim sucessivamente em todos os ministérios. Mas o verdadeiro servo de Deus não cobra, não pede nada em troca. Então já desconfie quando a pessoa ela pede algo em troca, tem que pagar. Ora, quem és tu? Tu tem lá a graça de curar, tu tem lá poder de curar, tu cura ninguém. Pelo contrário, tu és tão pobre que tem que enganar o povo para ter alguma coisa. Não tem coragem de trabalhar. A graça de Deus é graça, é de graça. É gratuitamente. Deus se dá, Deus se doa. Jesus disse: eu sou o Senhor e Mestre, mas sendo Senhor eu me inclino e lavo os pés de vocês. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida. Mas nós não queremos a vida. Nós insistimos em ficar muitas vezes agora diante de uma TV, sentado no terreiro, jogando conversa fora, muitas vezes pecando, mas não queremos saber desse momento. E aí depois é Deus que é ruim? E aí depois é Deus que é culpado? E aí depois, ai meu Deus, cadê tu que não estava aqui nesse momento? Será que Deus sempre está aqui chamando, clamando? E volta a dizer, não só no grupo de oração, mas na Santa Missa, mas no texto dos homens, das mulheres. O que acontece aqui? Deus está aqui, mas eu estou querendo vir ao encontro de Deus? Jesus disse-lhes: eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus diz: eu me vou, e vós vai morrer nos vossos pecados. Jesus está dizendo para quem? Para aquele povo daquele tempo. E que também serve para nós hoje. Aquele povo naquele tempo que diz: eu me vou, e vós morrereis nos vossos pecados. Então Jesus já disse que eles iam morrer no pecado deles. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí o que é que os críticos disseram? Será que ele vai se matar? Porque para onde ele vai nós não podemos ir, então ele vai se matar. E se matando ele vai para o inferno, e para o inferno nós não vamos. Era assim que eles estavam pensando. Os fariseus, os perseguidores de Cristo, aquele povo daquela época. E aí Jesus continua. Perguntavam os judeus: será que ele vai se matar? Pois diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Em outra passagem, Jesus diz: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. E nós devemos entender isso. Nós estamos no mundo, aqui nesse planeta Terra, mas nós não somos daqui. Aqui é só uma passagem rápida. Quando eu digo rápida, não é porque a gente vai morrer não, agora não. Quando eu digo rápida é porque por mais que a gente viva 70, 80, 90, 100, 120, 130, é rápido e muito rápido, como fechar e piscar de olhos, comparado ao que o Senhor prepara para nós, que é a eternidade. Eternidade. Esse é o projeto de Deus desde o início do Gênesis, quando o diabo ali sabotou de certa forma, mas ele pensou que tinha vencido. Aí Eva pecou, Deus traz Maria, que não peca. Adão pecou, o Pai envia Jesus, o novo Adão, e Eva, a nova Maria. E aí neles, em Cristo, através do sim de Nossa Senhora, toda a humanidade é agraciada com a salvação. Então, nós não somos cá de baixo, nós somos lá de cima, nós devemos entender isso. Por quê? Porque nós aceitamos Cristo, nós queremos Cristo. E aceitar Jesus
é nos esforçarmos, irmãos, para que a nossa vida possa corresponder ao que nós professamos. Devemos nos esforçar. Não é fácil, mas não é impossível. E ao mesmo tempo, não se torna tão difícil. Como? Se a gente buscar viver uma vida de oração, a graça de Deus vem em nosso socorro, e assim como operou na vida de todos os santos, na vida de Nossa Senhora, de São José, de São Francisco, de todos os santos, e levar esses homens, essas mulheres de Deus a viver uma vida agradável a Deus, essa mesma graça, de graça, está também disponível a cada um de nós. Só basta nós querer. Só basta nós querer. Agora, como Deus não cessa de trabalhar pela salvação de nossa alma, o diabo também não cessa de trabalhar para roubar a nossa alma. E aí nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado. Jesus disse uma palavra a 3 companheiros deles de oração. Se você for ver, quando Jesus sobe no Monte Tabor, ele chama Pedro, Tiago e João. Se você for ver, quando Jesus vai ressuscitar a filha lá de Jairo, ele chama Pedro, Tiago e João. Você vai ver quando Jesus vai orar no Monte das Oliveiras, que está lá na angústia, ele chama para orar com ele Pedro, Tiago e João. E ele chega na hora lá e chuta eles acordando e diz: vocês não foram capazes de vigiar uma hora? Orai e vigiai. Então, não adianta só nós orarmos, nós temos que orar e vigiar. Porque São Pedro diz nas suas cartas que o demônio anda em volta, rugindo como leão, em busca de devorar. Ele é o devorador de almas. Ele só vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida em plenitude. Então nós queremos uma vida somente aqui, resumida aqui, ou nós queremos uma vida em plenitude? Uma vida em plenitude. E a vida em plenitude é a vida com Deus, na eternidade. Não é fácil, eu digo, é até fácil aqui a gente falar de Deus, cantar os louvores de Deus, se concentrar um pouco na presença de Deus, mas o desafio é lá fora, é no trabalho, é na escola, é dentro de casa, é a convivência com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, com o vizinho. É o mundo que nós vivemos, que é paganizado e que não quer aceitar Jesus como seu Senhor. Ele não aceita, o mundo não aceita. Jesus disse: o mundo jaz sobre o maligno. Olha para o mundo e a gente vai ver o que é que o povo está mais correndo atrás. Se aqui fosse uma batucada, gente, não dava para passar nem nada ali, porque estava fechado de tanto carro e moto. Mas como é aqui para falar das coisas de Deus, né? E que bom, louvado seja Deus, que vocês vieram. Porque através de cada um de nós, que este fogo ele vai atingir outras pessoas. Veio um pequeno rebanho, uma pequena porção, mas veio. Está aqui sedenta de ouvir a palavra de Deus e permitir que essa palavra de Deus gere essa força em cada um de nós da luta, né? Da luta constante contra o mundo, né? O maligno e nós mesmos. 3 inimigos: o mundo, o maligno e nós mesmos, a carne. Devemos viver atentos e vigilantes para permanecer em Cristo. Não deixar que o mundo venha nos distrair e nos seduzir e nos roubar. Porque, como o próprio Cristo disse, o inimigo ele é um ladrão. Ele veio roubar. Se a pessoa diz assim, roubou, então a gente entende que pegou o que não é seu, não é assim? Então, se ele veio para roubar, ele quer roubar algo que não é dele, é de Deus. Então, nós somos de Deus. E o demônio procura nos roubar de Deus. Nós somos por direito de Cristo. E qual foi o preço que ele pagou? A cruz. E ele disse assim, como a serpente foi levantada no deserto, no poste. Quem conhece lá em Número, em que o povo que foi tirado lá do Egito
veio, Deus chama Moisés para essa missão, Moisés se entrega à vontade de Deus, vai lá, reivindica a libertação do povo com o faraó não quer deixar, e aí toda aquela peleja, e aí o faraó passa, né, o Egito passa por as 10 pragas, na 10ª praga que o faraó liberta o povo de Deus, os israelitas, os hebreus que estão lá aprisionados. E esse povo, quando vem liberto de lá, esse povo é um povo cabeça dura. Aí vai bom danado, na maior alegria porque foi liberto. Aí depois, com os dias, já começa a reclamar contra Moisés, já começa a reclamar contra Deus. E aí já começa a lembrar até das comidas que comia lá no Egito. Né? E aí Deus vai e manda chover pão cai do céu, aquele povo come. Depois o povo começa a reclamar daquele pão, está gostando mais de pão, está saturado de pão, quer comer carne. Aí Deus manda chover as cordonizes, aí ele começa a comer carne. E assim, nunca fica satisfeito. Fica sempre reclamando. Aí chega um momento que a ira de Deus se acende. E aí Deus manda serpente lá no meio do povo, e aí a serpente começa a morder o povo, e o povo vai morrendo de imediato. As cobras mordem e o povo cai. Morde e cai. Essa serpente simboliza o pecado. Que o pecado é como serpente, que vai nos mordendo e vai levando à morte da nossa alma. E aquelas pessoas começam a morrer de imediato. E aí vai alguns pedir a Moisés, por favor, intercede a Deus por nós, porque nós não aguentamos mais, essa serpente está matando, está nos matando, está matando todo o povo. E aí Moisés intercede, aí Deus diz, faça uma serpente de bronze, coloque num poste. Olha o que é que Deus mandou fazer, uma imagem de uma serpente de bronze, coloca num poste. E quem for mordido pela serpente, olhe para a serpente de bronze e aí não vai morrer. Aí quando o povo era mordido, aí olhava para a serpente de bronze, aí o veneno não atingia. Ou seja, já prefigurava Cristo na cruz. O pecado vem como serpente, nos morde e vai gerando a morte em nós. Aí quando nós olhamos para Cristo na cruz, na cruz Cristo nos salvou dos nossos pecados. Certo? Então, é na cruz de Cristo que nós fomos salvos. Então, nós não pertencemos ao inimigo. Nós não pertencemos ao mundo, nem a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo por direito. E o preço que Ele pagou não foi prata, nem foi ouro. Foi o seu próprio sangue. Então, nós somos de Deus. Não adianta a gente querer fugir. Nós somos de Deus. E nós só vamos ser felizes em Deus. Não tem como nós ser felizes fora de Deus. Certo? Então, peçamos a graça a Deus de sermos perseverantes nesse grupo de oração. Peçamos a graça a Deus de testemunhar esse momento para as pessoas que não vieram. De sair da nossa casa um momento e evangelizar o outro. Convidar para esse momento do grupo de oração. Dizer que é único. O quanto nossa vida tem sido impactada, transformada. Até quantas graças você já tem alcançado, ou pessoas que já têm alcançado, que hoje não estão aqui, mas que sabem o que Deus operou em suas vidas através desse momento, através do grupo de oração. Então nós somos os pregadores. A pregação ela não para aqui, somente aqui, ela não se restringe somente a mim. Pelo contrário, essa pregação ela tem que ser continuada através de cada um de vocês ao sair daqui. Pregar sem abrir a boca, que a gente prega sem abrir a boca, somente com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser de Deus. Né? Pregar também com as palavras, abrindo a boca, né? Aqueles que Deus chama, e sucessivamente. De toda forma nós devemos pregar. Quem é de Deus, de toda forma tem que anunciar Jesus. Seja dormindo, seja acordado, seja andando, seja parado, certo? Seja falando de Deus, seja no silêncio, seja nas atitudes ou não na atitude. Em todo o nosso ser, nós devemos testemunhar que Jesus está conosco e nós estamos com Ele. Orar sem cessar é isso. Quando diz assim, orar e sem cessar, nós pensamos que é chegar na igreja e ficar dia e noite na igreja rezando. Não, orar sem cessar, que Jesus vem nos dizer, é em todos os momentos da nossa vida a gente está em oração, fazendo com vigilância. Né? Às vezes está no trabalho ali, chega uma pessoa que vai falar da vida do outro, a gente silencia, às vezes não quer ser grosseiro de cortar, aí silencia, não colabora, aquela pessoa ela vai se tocando que você não está naquele clima que ela chegou para falar do outro, então ela vai se retirando e aí por diante. Vai ter momento que a gente pode até falar,
Olha, irmã, mudar de assunto, isso não faz bem, você já evangelizou, e aí por diante. Então isso é oração sem cessar. Sem cessar. É desejar o bem do outro, é passar numa estrada, às vezes você vem e vê um galho no meio da estrada, você passou, o seu coração pediu para você parar, tirar do meio da estrada, que você está salvando uma vida, às vezes uma pessoa com mais pressa do que você, né, numa velocidade, e aí se engancha, bate, acontece ali, é uma morte. Então tudo isso é oração, tudo isso é oração. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração. E muitas vezes nós somos negligentes à voz do Espírito. A gente passa e fica só na vontade, aquela vontade, e chega em casa às vezes perturbado, porque não parou, porque não fez algo, porque não socorreu, porque não disse uma palavra, né? Aí aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você. Então peçamos a Deus a graça de sermos dóceis ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.